Que Deus abençoe cada um de nós nessa tarde. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Senhor Jesus, Pai misericordioso, estamos, Senhor, mais uma vez na sua casa. Viemos aqui, Senhor, para te adorar, veio para adorar o teu nome. Viemos aqui, Senhor, para render a ti louvores, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a adoração de cada um, Senhor, que veio aqui para te adorar, que veio aqui para te louvar, Senhor. Veio aqui para engrandecer este nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. Senhor, toma o controle nessa tarde e que possamos ser abençoados, Senhor. Mais uma vez, nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Fica com cada um de nós, fica com cada irmão, fica com o pastor onde ele está nesta hora. E pedimos, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, cuide de cada eleito seu, que está lutando, que está batalhando por essa mensagem que o Senhor enviou para esta era, que o Senhor tem enviado para esses últimos dias. Abençoa, Senhor, nós que estamos aqui, que vamos adorar o Senhor. Venha receber a nossa adoração, Senhor. Venha receber a adoração de cada um. Por isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Podemos assentar. Nós vamos cantar um hino bem conhecido, 98 do nosso cenário, bem conhecido. 98, Cristo Comandante. Cristo Comandante sempre nos será. Vamos ver um som maior. Cristo Comandante sempre nos será. Na batalha santa, na frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Seguiremos até o fim, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firmes, forte, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. O pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general o mundo há de vencer. Seguiremos a Jesus, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firmes, forte, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. Ao final em coro, junto à multidão, voaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firmes, forte, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém, glória a Deus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal, firme e forte, e nunca vacilar, porque com Jesus nós ganharemos, né? Vamos cantar 99 também? Vamos ver um ré. Seja o coração alegre, sempre cheio de louvor, porque o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre avante,
do cristão. Oh, que grande regozijo, reproduz a salvação. Deus protege-nos nas lutas e nos toma pela mão. Sua graça é que sempre nos sustenta em aflição. Sempre alegre é a vida do cristão. Oh, que grande regozijo, reproduz a salvação. Sempre guiará o justo nos caminhos da sua luz, e por isso nós serviremos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é a vida do cristão. Oh, que grande regozijo, reproduz a salvação. Amém, glória a Deus. Sempre alegre é a vida do cristão, né? Temos um motivo para andar cabisbaixo. Nós temos um general, né, que vai na nossa frente e vai abrindo o caminho onde não tem. Vamos cantar 119. 119. Então vamos ver aqui. Vamos ver um sol que vai dar aí. Quando o Jordão passarmos unidos. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra que gloriosa, oh, que gloriosa vida será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, glória a Deus. Quando Cristo Jesus contemplarmos, né? Que gloriosa, que alegria será, né? Quando poder contemplar o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, né? Lá na margem daquele rio. Isto é maravilhoso, né? Tantos como a areia da praia, será os seus remidos. Vamos adorar a Deus com oferta neste momento?
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais um. 264, acho que é. Vamos ver aqui se é ele mesmo. Glória a Deus. Vamos ver aqui. 264, 264. Vamos ver um Mi maior se dá certo. Deu muito alto, vou lá abaixo. Que nota é? Tá. Vamos ver se vai. Se nós conseguimos cantar nesta nota. Um cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito na cabeça, uma coroa de espinho. Jesus sofreu com toda humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Oh, meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso quando uma lança em seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro, todos os nossos pecados, seus pecados perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Vamos cantar assim, ó. Jesus estava humilde e amoroso quando uma lança em seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro, todos os nossos pecados, Ele perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo, mão de Cristo. Meu
nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome está escrito. O meu nome está escrito lá no céu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Amém. Glória a Deus. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome foi escrito quando aquela lança transpassou o seu lado. É aquele sangue que banhava o madeiro. Todos os nossos pecados, Ele perdoou. Ele perdoou meus pecados. Nós não merecia, mas Ele tomou o nosso lugar. Tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. E quando aqueles escravos furaram suas mãos, o meu nome estava sendo escrito lá. O seu nome estava escrito lá. Por isso nós somos alegres, somos felizes, por servir um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Neste momento, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente somente crer, tudo é possível, só, glória a Deus, aleluia, somente crer, somente Uma vez mais nós chegamos diante do Senhor por esta fé que o Senhor tem nos dado, Senhor. E sabemos que o melhor lugar é próximo do Senhor, é perto do Senhor, ali tudo é possível, Senhor. Nós viemos pedir a sua graça, a sua ajuda, viemos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e viemos pedir, Senhor, que o Senhor alimente a nossa alma, Senhor. Esse é o motivo, o objetivo de nós nos reunirmos, Senhor, é que há um desejo em nossos corações, ó Pai, para ouvir a Sua palavra, para ser alimentado, para ser acrescentada, Pai, a nossa fé, Senhor, para nós vencer os problemas, as adversidades, para nós vencermos a Satanás ali fora, Senhor. Então ajuda-nos, ó Senhor, nos dê um bom momento em Sua presença, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, irmãos, já que nós estamos de pé em 1 Pedro, creio que é. Melhor, 2 Pedro. Melhor, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 1.
O profeta ele usou essa escritura para pregar a mensagem, ele se importa. E você? E vamos dar uma meditar nela, eu creio que nós vamos ser abençoados, amém? 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós ademoesto eu, que sou também presbítero como eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros. E revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar uma vez mais. Senhor Jesus, nós pedimos a sua graça, Pai, que o Senhor vivifique, Pai, a sua palavra em nossos corações, ó Pai. Para isso nós precisamos do seu Espírito Santo, ó Pai, no seu santo e poderoso nome. Amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Ele se importa. E você, e eu, e nós, não é? Se importamos também? Uma pergunta, né? O profeta dá o título desta mensagem. Bom saber que Deus tem um interesse em nos ajudar. Amém? Tem um interesse em me ajudar, em te ajudar, em ajudar a sua família. Porque quando nós viemos para o Evangelho, viemos para Cristo, o profeta ensina que antes havia como uma amnésia nas pessoas, uma amnésia espiritual. Mas quando Deus revela e mostra às pessoas o plano da redenção, quando ela reconhece o Evangelho, quando ela reconhece a Cristo, quando ela é posicionada na palavra, o apóstolo Paulo fala que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos cidadãos de um reino. Fazemos parte de uma família do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E Deus, Ele se importa com a sua família. Assim como no natural, um pai ele se importa em cuidar da sua esposa, dos seus filhos ali, de proteger. Assim, quanto mais o nosso Deus, não é? Amém? Você é grato a Deus por isso? Amém. Louvado seja Deus. No parágrafo 20, o profeta nos ensina aqui: quando ele esteve aqui na terra, como eu disse, ele se importou tanto com as pessoas, que curava seus doentes, confortava seus corações, falou-lhes de um lugar para onde ele iria e o prepararia, e voltaria para recebê-los para si. Ele se importava com elas, e observe, ele se importou tanto que quando soube que deveria partir para trazer esta grande coisa para nós, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, e ele continuará cuidando de vós. Amém? Até que ele retorne. Não há ninguém que se importe como Jesus. Não há ninguém que se importe mais conosco do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele deseja cuidar de nós, como nós lemos aqui, para nós lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quantas e quantos livramentos Ele não nos tem dado já? Quantas e quantas vezes Ele nos tem protegido das armadilhas de Satanás, e pela sua graça nós podemos dizer: ainda estou aqui. Ainda estamos aqui, amém? Não é pela própria força, não é pela capacidade humana, não, mas é pela graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, Ele se importa.
Então, que ele não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo e ele continuará cuidando de vós. E esse Espírito Santo nos guia para a palavra. Amém? O profeta nos ensina, se nós temos o Espírito Santo em nós, não há como nós negarmos as Escrituras. Porque ele vai pontuar a palavra com um amém. Amém? Louvado seja Deus. Até que ele retorne, não há ninguém que se importe como Jesus, sabendo que seu corpo, como sumo sacerdote, em uma obra mediadora que ele está fazendo agora, esse corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo, para a intercessão. E Deus não pode ver o pecador, ou melhor, o pecado do pecador, ele vê somente o sangue do seu próprio Filho. Amém? Sabendo disso, ele enviou de volta o Espírito Santo para continuar a consolar seu povo. Ele se importa, certamente. Ele se importa. Agora ele tinha que continuar a cuidar do povo. Seu povo aqui na terra, da mesma maneira que cuidou deles quando esteve aqui. Porque ele disse em São João capítulo 14. 14. Se quiserem, tem anotações aqui dessas escrituras, às quais me refiro. São João capítulo 15, melhor, 26 e 27. Vejo muito de vocês anotando as escrituras, então se vocês não sabem muitas vezes, me refiro a isso. As escrituras, eu anoto as escrituras, então sei do que estou falando aqui. Amém? Porque sempre está na palavra do Senhor. E a palavra deve ser o nosso absoluto. Deve ser o meu, o seu, o nosso absoluto. Amém? Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, aquele que o Pai enviaria em seu nome, ele testificaria dele. Em outras palavras, ele faria a mesma coisa que ele fez. O Espírito Santo, trabalhando através de um tabernáculo que ele havia santificado, faria a mesma coisa que ele fez. Ora, o que isso deveria significar para nós? Então sabemos que bem entre nós hoje temos o mesmo Consolador. Amém? O Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, outro ofício em que o próprio Deus está trabalhando. Amém? Louvado seja grato a Deus por isso. Ele é segurança para nós. Assim como um filho, uma filha, uma criança ali, quando ela se encontra em problema, em dificuldade, ela sabe onde buscar segurança, buscar auxílio, na sua família, no seu pai, na sua mãe. Não é? Isso no natural, e também nós também no espiritual temos o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, o nosso ajudador, amém? Louvado seja Deus. Então, quando conhecemos isso, sabemos isso, nós devemos se importar com esta palavra, se importar com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele foi um consolo para Israel quando puderam olhar para cima e ver a coluna de fogo, e ouvir o profeta falar as palavras que eram verdadeiras, e Deus as confirmava. Aquele era o consolo deles. Ele foi um consolo quando ele esteve aqui na terra, como homem, Deus feito carne, Deus representando a si mesmo, expressando-se através de um homem, Cristo Jesus, que mesmo que prometeu melhor: as obras que eu faço, vós também as fareis. Eu vou para o Pai e enviarei de volta o Espírito Santo, que serei eu em forma de Espírito, e estarei convosco e habitarei em vós. E as mesmas coisas que eu fiz aqui, o Espírito Santo fará outra vez em meu nome, quando ele vier. Amém? Vê? É por isso que ele disse: falar contra isso, falar contra o Espírito Santo, agora depois que a expiação já foi feita, era pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas louvado seja Deus, que nós não estamos no lado que vai contra a luz, mas nós estamos caminhando a favor da luz, amém? Isto é segurança para nós. Mas como o profeta ensina, nem todos aceitam esse consolo. Nem todos querem para si esse consolo, porque sim, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se importa conosco. Mas e as pessoas? Se importam com a palavra? Se importam com Ele? Né? Muitas vezes não, e o profeta nos ensina, quando a pessoa vai no seu próprio caminho,
ela atrai ira para ela, julgamento para aquela pessoa. Quando Israel, o profeta ensina, quando Israel ele ia contra as leis de Deus, a qual estava estabelecida, aquilo trazia problema para eles, dificuldade para eles. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, sempre providenciava um meio para eles voltar de volta à sua vontade perfeita. Amém? E é o mesmo quadro hoje, não é? Deus providenciou uma mensagem para nós voltar de volta à fé original, a adoração original na palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus, mas nós temos que ter consciência disso, porque como nós temos aprendido que há dois poderes que regem o mundo hoje, um é Deus e outro é Satanás, e todas as pessoas elas são influenciadas ou por um ou por outro, não é? Mas louvado seja Deus que a nossa influência vem de cima, vem da palavra de Deus. E a minha vida, a nossa vida tem que mostrar isso, tem que testificar isso, amém? Louvado seja Deus, mas observe aqui, a menos que você seja profundamente sincero, e você não pode ser sincero até que esteja plenamente convencido. Se você está presumindo, ou supondo, ou esperando, melhor que seja assim, então não pode haver a profundidade da sinceridade que Deus exige. Deus requer sinceridade, né? Deus requer, Ele sempre providencia um meio para que o homem, para que a mulher, ele se esconda sobre a sua proteção, vamos dizer assim. Como Israel, ele estava no Egito, mas não era do Egito. E hoje nós estamos no mundo, estamos na era de Laodiceia, mas nós não somos da era de Laodiceia. A nossa influência vem de cima, amém? Israel, ele estava ali em Gósen, aquela cidade, vamos dizer assim, que ali não recebia as influências, as pragas que caíram no Egito, não caíam ali, porque estavam sob a liderança de um profeta. Isso foi a misericórdia de Deus que alcançou a eles, amém? Porque eles vinham de uma linhagem, eles eram filhos de Abraão, amém? E nós observamos que Deus se importou com eles, mas também eles tinham que se importar com aquela mensagem. Eles tinham que valorizar aquela mensagem, valorizar aquele homem, porque através daquele homem, Deus ajudava eles, Deus auxiliava eles, amém? E hoje, através desta palavra, através da mensagem, Deus nos auxilia, Deus nos ajuda, amém. Deus nos direciona, amém? Louvado seja Deus, é o mesmo quadro, amém? Então, nós também devemos se importar. Deus se importou com eles, mas eles também deviam se importar. Como disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? E como o apóstolo Paulo fala, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? Não há outro meio, não há outro caminho. Quando os discípulos questionaram a Jesus e falaram para Jesus, Senhor, mostra-nos o caminho para ir para o céu, vamos dizer assim. Jesus falou, eu sou o caminho. Amém. A palavra é o caminho, amém? O homem sempre tenta fazer algo da sua maneira, vamos dizer assim, desde do princípio, desde ali de Gênesis, ele tenta fazer algo por si mesmo, mas sempre ele fracassa. Porque Deus não aceita algo do homem, uma religião do homem, mas é através do sangue, através do Calvário, a qual eu e você podemos ser resgatados por Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Ali no jardim do Éden, Adão e Eva fizeram para si folhas de figueiras. E o profeta ensina que aquelas folhas de figueira, aquela atitude deles apontavam para uma religião. Mas Deus rejeitou aquilo. Matou um cordeiro e cobriu eles com a pele daquele cordeiro. Depois veio o dilúvio e Deus destruiu a Noé. A misericórdia de Deus, Deus se importando com aquele povo. Falou para Noé, constrói uma arca para você e a sua família. E Noé pregou a palavra. Mas havia uma influência ali, havia aquela religião de Noé, vamos assim, era muito antiquada para aquela época. E as pessoas não deram crédito à misericórdia de Deus, à ajuda de Deus.
E então, quando elas não deram crédito, chegou um momento em que Deus fechou a porta da arca. Então eles pereceram. Mas não porque Deus não é bom, não. O profeta ensina: Deus é bom, mas Ele também é justo. E para Ele ser justo, Ele tem que manter a sua palavra. Por isso que nós devemos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Mas observe, eles não deram crédito à mensagem daquele homem, mas Deus se importou com eles. Deus se interessou em ajudar eles. Mas chegou um momento que a porta foi fechada. E eles não puderam mais tomar a decisão. Mas que Deus tenha misericórdia. Amém? Observe, a fé não é um espero que sim, ou pode que esteja certo. Talvez, quem sabe, isso vai dar certo. Não, a fé, ela faz de você fazer da palavra um absoluto para a sua vida. Tem que ser absolutamente amém. É o seu ponto final. É a sua certeza absoluta. É aquilo a que você está atado. Vê? Você chegou ao seu ponto final, que é a verdade. E não é outra coisa senão a verdade. E tem que ser assim. Então, quando você se dá conta disso em sua mente, então você tem que se aproximar dele com toda a sua vida, alma, corpo, tudo que está em você. Simplesmente render tudo a ele. Como Jesus tão graciosamente nos ensinou acerca do homem que comprava as pérolas. E ele encontrou aquela de grande valor e vendeu tudo o que tinha para obtê-la. Todas as verdades, tudo que ele tinha, embora fossem boas pérolas, essas significava tudo para ele. Aquela lei tinha o maior valor para ele. E quando você encontra o máximo de Deus, sua palavra, uma promessa sobre determinada coisa, você deve saber primeiro que é a palavra de Deus. Parece que pode ser. É Deus, sim. Quando você chega a esse ponto, então essa é a pérola de grande valor. Então você deve se afastar de tudo que qualquer outra pessoa lhe disser que seja contrária a ela. Você não deve olhar para o que o homem conquistou, você deve olhar para o que Deus disse e o que Ele prometeu, amém? E vê-lo fazer isso. Então esse é o seu ponto final, bem ali. Então tudo que você é, tudo que você foi, tudo que você espera ser, deve ser colocado sobre isso, como se fosse vida ou morte para você naquele momento. Amém? Então Deus requer sinceridade. Deus requer que nós tomamos uma posição, não é? Porque Ele se importa com as pessoas, Ele tem o interesse em ajudar as pessoas. Mas nós observamos que as pessoas muitas vezes não têm interesse de ter companheirismo com Deus, de ter companheirismo com a palavra. Mas Deus se importa. Amém? Observe, Ele se importou com aqueles que se importaram em escapar, nos diz Noé. Ele enviou um profeta, e esse profeta os dirigiu ao caminho provido por Deus. Agora, essa é a maneira de Deus fazer as coisas, vê? Deus falou com Noé que era a palavra, não era a palavra escrita, então, e disse a Noé para preparar uma arca para a salvação do povo e para avisar a todos que ele tinha um caminho de salvação. E este homem era um profeta confirmado, que lhes provou o caminho de escape. Observe, os humildes, sinceros, ouviram este homem e creram nele. Escaparam do quê? Da morte, do mundo, do pecado que estava sendo destruído daquele dia. Escaparam da rota da morte que estava sobre o mundo inteiro. Deus se importou tanto. Ó Deus, ajuda que isso penetre agora, antes da fila de oração. Deus se importou com eles. Então nós observamos que a atitude nossa para com Deus é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Deus providenciou um meio para o povo de Israel quando havia a praga ali, a 10ª praga da morte dos primogênitos. Mas aqueles que deram crédito à mensagem de Moisés e então mataram o cordeiro e aplicaram o sangue no umbral da porta, eles podiam estar seguros, porque era aquilo que Deus requeria deles.
era que eles fizessem aquilo, se alimentassem do cordeiro, pegassem um isopo e aplicassem no umbral da porta. O profeta nos ensina que o filho ali podia descansar, o pai de família ali podia descansar, porque estava baseado na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O profeta ensina a respeito de Jó também. Ele ensina que Jó fez aquilo que Deus requeria para concernente a seus filhos. Quando ele matou um novilho, e se talvez os seus filhos tivessem cometido pecado, ele ofereceu um sacrifício em favor dos seus filhos. Então Deus respeitou aquilo, porque aquilo que Deus esperava dele, esse era o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, qual é o mandamento para mim e para você, para cada um de nós? Em Marcos capítulo 16, a Bíblia fala: todo aquele que crer e for batizado será salvo, amém? Em Atos, a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Então esse é o fundamento em Atos 2:38. Quando o Espírito desceu ali, se cumpriu o dia de Pentecoste, em que Deus se derramou no meio daquele povo, e aqueles israelitas, os judeus que estavam ali, aquele povo que estava ali, eles reconheceram que precisavam de um consolador, que precisavam de uma ajuda, que precisavam de um salvador, vamos assim, eles questionaram a Pedro: o que nós devemos fazer? Observe a diferença, esses aceitaram a palavra, eles receberam a palavra, mas havia outros ali que falaram: não, esses homens estão embriagados, eles não estão certos, vamos dizer assim. E aquilo selou o destino eterno deles, o profeta fala. Eles tiveram a oportunidade ali, mas além de não aceitar, eles se lançaram contra a palavra, porque o sacrifício já tinha sido feito, a expiação já tinha sido feita. Mas aqueles que aceitaram, eles foram batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O padrão, amém? Louvado seja Deus. Então nós observamos que aqui alguns aceitam e outros não aceitam. Nós observamos em Atos capítulo 3, quando Pedro, ele curou aquele homem ali em Israel, que estava pedindo esmola. Nós observamos aqui o que ele falou para aquele povo, o que Deus desejava para aquele povo, vamos dizer, o remédio para aquele povo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados melhor os vossos pecados, quando vier os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, todos nós nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentiras, vamos dizer assim, mas quando a palavra é apresentada a mim, apresentada a você, nós aceitamos isso, nós reconhecemos isso e desejamos que a palavra fique conosco. E quando a palavra fica conosco, é como a luz, ela vai indo, e os problemas, quando a luz vem, os animais noturnos ali, eles vão se esparramando, eles não gostam de luz. E a palavra é a luz da vida, amém? E quando ela chega na vida de um homem, de uma mulher, as coisas mudam, as coisas ficam mais esclarecidas, vamos dizer assim, há uma mudança. Amém? Louvado seja Deus. Não porque nós somos bons, mas a nossa atitude perante a palavra. Isso traz segurança para nós, isso traz refrigério para nós, amém? E os filhos de Abraão, ele tem essas características, ele recebe bem a palavra. Nós observamos aqui que em Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Receberam a sua palavra, e naquele dia ajuntaram-se à igreja quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no romper de pão, e na oração. Observamos, foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Nós observamos, quero ler com os irmãos, em Gênesis, capítulo 18, nosso pai da fé, Abraão. Abraão, a Bíblia fala que Deus, ele visitou Abraão, ele visitou o seu filho ali. Nós observamos como que Abraão recebeu a palavra.
como que ele recebeu a Deus, porque através de uma revelação, ele percebeu que aqueles 3 homens que vieram até a casa dele, não eram 3 anjos, mas ali havia o Senhor Jesus Cristo. Ali observamos que em Gênesis 18, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Deus apareceu para Abraão. Mas observamos aqui como que Abraão tratou a ele. No versículo 3, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faz como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E fizeram uma ceia ali. Amém? Então nós observamos a linhagem de Abraão, vamos dizer assim, eles recebem a palavra de acordo, com bom grado. Amém? E eu creio que cada um de nós tem essa experiência, por mais o diabo tentou nos segurar ali, mas nós identificamos esta voz como é o único lugar para mim. Como disse Pedro, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? A Bíblia fala que quando Jesus estava multiplicando os pães e multiplicando os peixes e alimentando aquele povo, então havia uma grande multidão que seguia Jesus Cristo. Mas então passou, ali tiveram um culto maravilhoso, vamos assim, de cura, de livramento, de bênçãos materiais, vamos dizer assim, e aquele povo se alegrou e ficou entusiasmado, mas chegou uma hora que Jesus partiu dali e foi para um outro lugar. E então aquele povo, vendo que Jesus não estava mais ali, foram ao encontro de Jesus. Mas Jesus falou para eles: vocês me seguem, vamos assim, pelos pães e pelos peixes que foram multiplicados. E não é o mesmo quadro, a religião que tem nos dias de hoje, por uma bênção de prosperidade, por uma bênção de saúde, por uma cura, por uma libertação. Isso é bom, isso também é Bíblia, é para nós. Todas as bênçãos redentoras é para a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas o principal é sarar a nossa alma. Isso que Deus está interessado, é sarar a alma do homem e da mulher. Amém? Louvado seja Deus. E é isso que Jesus estava interessado, em ajudar no interior, no evangelho mais profundo. Mas quando ele falou: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, então eles saltaram para trás. Não, é muito duro para nós essas palavras. É muito duro para nós esta santa ceia, com pão ázimo, vinho puro. Um profeta, não. Às vezes as pessoas é uma pedra de tropeço, mas não. Mas para os filhos de Abraão, você senta e você se deleita através da palavra. Você lê ali, você se identifica com esta mensagem, amém? Louvado seja Deus, e você atrai a presença de Deus para você. Amém? E nós observamos que várias outras personagens da Bíblia, por mais que a coisa ficou apertada, ficou complicada, o caminho se estreitou, a dificuldade veio, mas eles não voltaram para trás, eles não retrocederam, porque sabiam onde estavam posicionados. Amém? E assim os problemas chegam para nós também, as dificuldades chegam para nós. O profeta ensina que quando Noé entrou na arca, não veio diretamente do dilúvio ali, mas passou-se 7 dias. E ali ele teve uma provação. E as pessoas ali fora começaram a zombar e aumentar a crítica, vamos dizer assim. Esse velho gagá, olha, falou que ia chover, mas não, a ciência pode provar que não há como chover, não. Mas a palavra de Deus era o ponto final para Noé. A palavra de Deus era o absoluto para ele.
Então ele se posicionou: não, vai chover. Se Deus falou, Deus mandou preparar uma arca, eu vou ficar na vontade de Deus, amém? E passou os seus dias, então veio a chuva e veio o dilúvio, mas Noé estava seguro, amém? Louvado seja Deus. Ele sabia onde estava posicionado. Quando nós sabemos aonde estamos posicionados, isso é segurança para nós, amém? Não através de uma religião, mas através da palavra, amém? Nós observamos São João capítulo 4, irmãos, quando Jesus encontrou aquela mulher do poço. Então Jesus foi para Samaria, e naquele tempo, os judeus e os samaritanos, para os judeus, os samaritanos eram como um povo impuro, em que eles não adoravam no mesmo lugar, e tinham várias diferenças. Mas Jesus, ele mesmo assim foi ali, porque ali havia uma alma clamando por salvação. Então Jesus, quando chegou diante daquela mulher e conversou com aquela mulher, e observe, ela não duvidou de Jesus, mas ela, quando Jesus ali falou o que estava em seu coração, falou: vai e busca o seu marido. E ali eles foram conversando, e Jesus revelou o segredo do coração dela. Ela não questionou, ela falou: vejo que és profeta. Observe, ela não tratou mal o Senhor Jesus Cristo, mas a mesma atitude que Abraão teve, aquela mulher teve. Mesmo naquela situação, mesmo cheio de problemas, amarrados, vamos assim, por Satanás, mas chegou ali aquele que podia libertar, aquele que podia ajudar a ela. Amém? Louvado seja Deus. E é o mesmo quadro nosso também. Sozinho nós não damos conta, mas quando damos graça, vamos assim, permitimos Deus nos ajudar. Ele é o único que pode nos ajudar. E ele ajudou esta mulher. E observe as pessoas daquela mulher, ela saiu dali e falou: vejo que és profeta. E saiu dali e foi anunciar o evangelho. Venha e veja o homem que falou sobre a minha vida, o que acontecia sobre a minha vida, vamos assim. E aquelas pessoas foram e creram. A Bíblia fala que eles creram pela palavra daquela mulher. Mas observe aqui em São João capítulo 4. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me-lhe tudo quanto tenho feito. Indo por ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Eles rogaram: fica conosco, Senhor Jesus. Amém? E qual que é a nossa atitude hoje, né? É que Jesus fique conosco? Quer que Jesus fique com você? Amém? Louvado seja Deus. Então observamos, Abraão teve uma atitude, Noé teve aquela atitude, a mulher do poço teve a atitude, essa atitude de pedir para o Senhor Jesus e aquele povo ficarem com ele. Mas observamos que nem todos têm esta atitude. Em Lucas capítulo 8, quando Jesus ele foi para a terra dos Gadarenos, e ali havia um homem atormentado pelo diabo, a tal ponto que quando Jesus questionou o nome deles, daqueles demônios que estavam atormentando aquele homem, eles falaram: legião, porque somos muitos. A tal ponto que aquele homem ficava no cemitério e nada mais podia segurar aquele homem, mas aquele que podia libertar e que tem todo o poder no céu e na terra, chegou ali e ajudou aquele homem. Amém? Louvado seja Deus. Mas observe a atitude daquelas pessoas quando Jesus fez este milagre. Em Lucas capítulo 8, versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como foi salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Não quiseram que o Senhor ficasse ali. E hoje o que é não querer que Jesus ficasse ali? Como nós temos aprendido, que as pessoas falam: se eu estivesse naquele tempo, eu estaria no lado de Jesus. Mas hoje nós temos a oportunidade de estar no lado de Jesus. É quando estamos no lado da palavra. Porque a palavra é Deus em forma escrita. Amém? Louvado seja Deus. Então, que Deus nos dê a graça de se colocar ao lado de Jesus Cristo e pedir para Ele ficar conosco. Porque quando
ele está no barco ali, as tempestades podem vir, mas você sabe aonde recorrer, aonde buscar auxílio. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles se importaram com a mensagem de Moisés. E Deus instruiu eles, então Deus levou eles diretamente para o Mar Vermelho. E então eles se depararam diante do Mar Vermelho, e Faraó pensou em seu coração: vamos lá e vamos terminar com isso, vamos dizer assim. Imagina aqueles homens de Faraó treinados, seus cavaleiros, todos equipados da melhor instrumentos para guerrear, vamos dizer assim, melhor armas para guerrear, enfrentar um exército que era cativo, que era escravo, que era prisioneiro, só sabia pegar na enxada, vamos dizer assim, e trabalhar, não tinha familiaridade com a guerra, vamos dizer assim, não tinha nenhuma estratégia, totalmente limitado, a tal ponto que o povo falou para Moisés: Moisés, não havia sepulcros lá no Egito? Você tirou nós de lá para nós perecermos aqui? Em outras palavras, quem dera nós ficasse lá. Mas não, Deus tem um propósito em tudo. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus se importou com eles, e a Bíblia fala que a coluna de fogo ia atrás dele, ia guiando eles. E quando eles se depararam diante do Mar Vermelho, e eles clamaram, a Bíblia fala que a coluna de fogo saiu saiu da frente deles e foi para trás deles. E a Bíblia fala que Deus instruiu a Moisés para que tocasse na água. Então as águas se abriram e fez como se paredes diante deles. E eles passaram pelo mar em seco. E Moisés, nós observamos que Moisés falou para aqueles Israel: olha, vocês nunca mais vão ver aqueles que perseguiam a vocês, aqueles que maltratavam a vocês. Amém? E é assim, quando nós tomamos uma posição, estamos verdadeiramente convencidos do Evangelho, convencidos na nossa posição, convencidos que nós precisamos de Deus, Deus veio ao nosso auxílio. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por nos mostrar essas verdades, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê graça a cada dia, para nós reconhecer, ó Pai, que é maior, é mais forte aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, ó Senhor, do que aquela influência no mundo, ó Senhor. Nos ajude, nos dê graça, Senhor, para fazer com que o Senhor fique conosco, Senhor. Fazer com que o Senhor fique conosco, Senhor. Com que nós alimentamos a nossa fé, ó Pai. E como o Senhor nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Senhor. Nos ajuda a nos ocupar, Senhor, com as coisas de Deus. Ocupar-nos, ó Senhor, com as coisas do céu, com as coisas do Pai, ó Senhor. Isso certamente acrescentará a nossa fé. Isso certamente, Pai, fará nós olhar para cima, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. E quando nós temos esta convicção que Cristo está conosco, todas as coisas são possíveis. Não há como Satanás, mas ele influenciar, ele colocar problemas ali, porque sabemos que o dono do barco, o dono do mar, o dono das circunstâncias, do mundo, da nossa vida, está conosco, ó Pai. Isso nos dá segurança, ó Pai. Isso nos dá convicção para nós seguirmos adiante, ó Senhor. Porque nós não temos condições. Como a arca de Noé era uma madeira frágil, era uma madeira ali frágil, ó Senhor, mas nas mãos corretas, nas mãos sobre a sua orientação, aquela madeira, ela se tornou firme como uma pedra, Senhor, em que as ondas não puderam derrubar, afundar a ela, ó Senhor. E Senhor, dá-nos graça, para que nós possamos ter uma fé correta, uma fé firme, um posicionamento firme, ó Senhor. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai. Nos leva guardado para nossos lares, nos dá uma boa semana, Senhor, no seu santo e poderoso nome. Amém. Deus continua abençoando, irmãos.